tarde, companheiros e companheiras do Ideal Espírita, sejam todos bem-vindos. Que a paz de Deus e do Mestre Jesus esteja presente em cada um de vocês e em seus lares. Iniciamos, neste instante, o trabalho de assistência espiritual promovido pelo Centro Espírita Porto da Esperança da cidade de Itabuna, Bahia. Meu nome é Sandra da Mata e hoje, 10 de agosto de 2022, começarei os trabalhos desta quarta-feira com a reunião do Grupo de Acolhimento Fraterno. Um abraço a todos. Prece para pedir um conselho. Ela encontra-se no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, intitulado Coletânea de Preces Espíritas. Em nome de Deus Todo-Poderoso, bons Espíritos que me protegeis, inspirai-me a melhor resolução a tomar na incerteza em que estou. Dirigi meu pensamento para o bem e desviai a influência daqueles que tentarem me desencaminhar. Em nome de Deus Todo-Poderoso, bons Espíritos que me protegeis, inspirai-me a melhor resolução a tomar na incerteza em que estou. Dirigi meu pensamento para o bem e desviai a influência daqueles que tentarem me desencaminhar. Que assim seja. Audiodescrição da capa do episódio de número 26, intitulado Filosofia de Compreensão. A imagem que aparece é a de uma flor delicada, com pétalas abertas e que possui tom rosa e violeta, plantada numa área verde, como se fosse um jardim. O numeral 26 está escrito com uma fonte de tamanho grande em relação ao título. Encontra-se localizado abaixo do meio da folha e levemente à direita do observador. Destacamos que o numeral 2, que compõe o numeral 26, encontra-se em parte sobre uma das pétalas da flor. O título do episódio está abaixo do numeral na base da página e com escrita justificada à direita de quem o observa. Ambos, numeral e título, estão escritos na cor branco. Dando prosseguimento aos estudos do livro de bolso intitulado Episódios Diários, psicografado pelo médium Divaldo Pereira Franco, pelo espírito Joana de Ângeles, o episódio de hoje é o de número 26, intitulado Filosofia de Compreensão. Segue a leitura. No transcurso de um dia, não faltam motivos para revides, agressões, quedas morais. Uma pessoa desatenta choca-se contigo e não se desculpa. Outra irreverente diz-te um doesto e segue sorrindo. Mas alguém em desequilíbrio não oculta a animosidade que lhe inspiras. Outro mais de quem sabes que te censura e mentindo contra ti, acusa-te levianamente. Tens vontade de reagir. Também sou humano, costumas pensar. Somente que reações semelhantes àquelas não resolvem o problema. Deves nivelar-te às pessoas pelas suas conquistas e títulos de enobrecimento numa linha superior e não pela sua mesquinhez. Ninguém passa na terra sem provar a taça da incompreensão. Cada qual julga os outros pelos próprios critérios, mediante a sua forma de ser, como é natural. O que se não possui é desconhecido, portanto, difícil de identificado noutrem. Não é necessário que te despersonalizes evitando apresentar-te conforme és. Faz-se mister que te superes vencendo a parte negativa do teu caráter, aquela que censura nos outros. Lapidando as tuas arestas, tornar-te-ás melhor e mais feliz. Aqueles que são exigentes, que gostam de aclarar tudo, resolver as situações que lhes surgem, padecem de distúrbios emocionais,
sofrem ulcerações gástricas e duodenais, vivem indispostos. Será que esses perturbadores e insolentes do caminho merecem que te desarmonizes? Segue em paz durante todo o dia e arrima-te na filosofia da compreensão e da solidariedade, ajudando-os sem reagires contra eles. Isto será melhor para ti e para todos. Este episódio encontra-se nas páginas 114, 115 e 116. Boa tarde, meus irmãos. Que alegria mais uma vez estar aqui com todos. A lição hoje, a reflexão é sobre a compreensão, Como devemos compreender aqueles que passam em nosso caminho e que muitas vezes estão irritados, cheios de aflições, E nos jogam suas aflições em formas de palavras muitas vezes agressivas, Todo mundo muito com pressa nessa vida, Uma pressa que não sabemos para onde estamos indo, Muitos de nós não sabemos para onde vamos e sai atropelando, passando por cima, na impaciência, na agressividade, nas palavras, Um azedume danado, Então, Joana, ela vem nos convidar para uma reflexão. E nessa reflexão de Joana, a gente precisa realmente observar se aquilo que a gente vê no outro, se também não está em nós. Por que nós nos irritamos com a irritação do outro, com a fala do outro? Então, na verdade, as lições de Joana, ela nos leva a um convite muito, muito sério, Que ela nos convida a nos autoanalisarmos. E isso é muito bom, porque muitas vezes aquilo que a gente está vendo no outro, a agressão do outro, ela também está em nós, principalmente quando nós reagimos, Quantas vezes a gente vai ajudar e acaba também sendo o que agride, O que quer falar mais alto, Então, assim, é preciso a gente ter muito cuidado, Tá constantemente observando como é que nós somos, na verdade, E essa lição, ela me lembra uma outra, que está no livro Fonte Viva, a exemplo do Cristo. O livro Fonte Viva é psicografado por Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Ele nos diz assim, Jesus, Jesus dizia que não ignorava o que existia no homem, mas ele não se deixou impressionar negativamente, porque ele sabe que todos nós estamos doentes, Então ele tinha uma compreensão imensa, porque ele via as nossas dores, Então, quando a gente procura descarregar nossas aflições no outro, é porque nós estamos cheios, Então, temos que ter o cuidado de procurar silenciar quando alguém nos vem, com toda a fúria para cima de nós. Devemos lembrar sempre que não é Deus que vai resolver, mas somos nós que temos que resolver nossos problemas de intolerância, de agressões, porque somos nós que precisamos rever as nossas questões íntimas, Então, no livro também de nossa irmã Joana, no livro Vida Feliz, ela tem uma lição muito interessante também, é a lição 136, que ela diz assim: ninguém existe na terra que marche sem equívocos, sem temor, sem tormentos, gerando aflições quando desejava acertar, e produzindo sofrimento quando intentava apaziguar, necessitando tolerância, compreensão. Então é interessante também essa lição de Joana, porque ela também, como Jesus, ela está nos convidando a tolerar, a compreender, mas que acima de tudo é que a gente possa dirigir esse olhar para dentro de nós mesmos. Porque quando a gente olha para nós
que encontramos em nós o que o outro tem, aí a gente compreende a dor do outro, a agonia, né, que se transforma em agressividade. E se a gente procura fazer como Jesus nos pede, nos ensina, né, nos colocar no lugar do outro, com um olhar de misericórdia, né? Se a gente puder, naquele momento, quando a gente vê alguém, né, na irritação, na agonia, né? Nos dias de hoje, muitas vezes se pega o celular para gravar as discussões, o destempero nas ruas, que a gente, em vez de pegar um celular para gravar, que a gente procure fazer uma prece, uma oração. Porque amanhã poderá ser nós a precisar da compreensão e tolerância do outro. Muita paz a todos. Compartilho com vocês a minha compreensão do episódio de número 26, intitulado Filosofia de Compreensão. Neste episódio, a nossa mentora, Joana de Ângeles, começa afirmando que, no desenrolar do dia a dia, somos convidados de diversas maneiras a agirmos de forma impulsiva a provocações capazes de nos tirar do sério. Em lição anterior, Joana deu nome a isso, chamando de altercação. Assim sendo, Joana, nesta lição, ela nos convida a irmos para além da simples compreensão. Ela nos convoca a incluirmos em nosso estar no mundo uma filosofia que envolva o ato de compreender, ou melhor dizendo, ela nos propõe um alargamento de visão do campo de percepção. Para tanto, precisamos exercitar a reflexão. E para refletirmos, é preciso que aprendamos a questionar, a formular perguntas a nós mesmos. Sabemos que compreender não é uma tarefa fácil, porque nos deixamos levar, geralmente, por aquilo que vemos, por aquilo que é dito e pela forma como isso tudo acontece. Hoje, percebemos que a nossa tolerância está muito baixa e que nós reagimos frequentemente a tudo que nos acontece pagando com a mesma moeda. E Joana vem fazer com que a gente reflita sobre isso. Não devemos esquecer que, além de estarmos num ano eleitoral, onde as polarizações geralmente acontecem, nós também estamos envolvidos numa pandemia que tem comprometido a saúde mental de toda a população e precisamos estar alertas para tudo isso. Nos assustamos no dia a dia com os noticiários da TV e com fatos que acontecem no nosso cotidiano, perto de nós, por pessoas que são movidas pelos instintos, que não param para pensar. Mas Joana vem e diz que no planeta Terra ninguém vai passar imune pela questão da incompreensão. Isto porque cada um de nós acaba sendo movido pela forma como vemos o mundo, pelo nosso sistema de crenças, de pensamentos, de conhecimentos acumulados. Então, se censuramos no outro algo que julgamos repreensível, é porque nós o cultivamos em algum cantinho do nosso ser. Joana nos diz que quando não conhecemos algo, fica difícil identificá-lo. Joana, então, nos aconselha a não ficarmos exigindo dos outros determinados tipos de comportamento, mas que procuremos em nós os pontos que precisam ser aparados no nosso caráter, os pontos negativos, para lapidarmos.
ela esclarece que a filosofia da compreensão e da solidariedade não tem por objetivo nos despersonalizar, deixarmos de ser quem somos, mas sim tem como intuito fazer com que trabalhemos em nós mesmos aqueles pontos que identificamos como negativos nos outros. Assim, com esse autoconhecimento, saberemos identificar e polir em nós as coisas sem importância, aquelas que não nos ajudam a ser pessoas melhores e mais felizes. Para chegarmos a um estágio como este, precisamos estar apoiados na verdadeira paz, aquela que não se submete, que não sofre as variações de acontecimentos cotidianos, que não se deixa abalar diante de desgastes desafiadores. Isso não se trata de vivermos alienados, mas de promovermos uma compreensão profunda e ampliada do ser e, consequentemente, da vida. Muito obrigada por me permitir compartilhar essas minhas ponderações com vocês. Aqui chegamos ao final da primeira parte das nossas atividades. Convido a todos para que continuem conosco, porque os trabalhos de assistência espiritual permanecem e necessitamos da ajuda de todos vocês com as vibrações positivas. Muito obrigada. Olá, novamente estamos aqui reunidos para reflexionar sobre a lição 37 do livro Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, que tem por título Honras Vãs. Emmanuel, com esse chamamento da epígrafe de Marcos, capítulo 7, versículo 7, quando diz que Jesus falou que em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamento de homens. Emmanuel, com esta passagem, evidencia que nós nos desconectamos dos ensinamentos do Mestre. Portanto, a pergunta que fica é: o que é honra? Para ilustrar esse significado, fomos buscar em um dos 10 mandamentos mosaicos a alegoria necessária para a nossa compreensão. E lá consta que um dos princípios eternos do Evangelho, que é necessário para a nossa exaltação, é honrar teu pai e tua mãe. Esta passagem está em Êxodo, capítulo 20, versículo 12. Esse é o mandamento que continua em vigor durante toda a nossa vida e pode ser compreendido de diversas maneiras. Devemos honrar os nossos pais e nossas mães, que são os nossos antepassados. Devemos ser gratos pelo pai e pela mãe, que nos proporcionaram, um corpo terreno. Devemos honrar aqueles que nos criaram no conhecimento da verdade. E, acima de tudo, devemos honrar o nosso Pai Celestial. Assim, diante do que já descrevemos, o que significa honra? Honrar é mostrar respeito. Quando criança, isso significa obedecer aos pais. Quando adulto, significa ouvir e respeitar os conselhos dos pais. Quando os pais estão idosos, significa cuidar deles e ajudá-los. Honrar o pai e mãe é um ato de amor. Os pais ajudam os filhos a crescer e ensinam coisas muito importantes para que eles tenham uma boa e longa vida. Filhos que honram os pais, ouvem seus conselhos, poderão evitar muitos erros. Cuidar dos pais no fim da vida é uma forma de mostrar apreço por tudo. Bem, agora que a gente tem mais ou menos esclarecido o significado de honra, quando Jesus diz, em vão, porém, me honram, significa que
muito de nós não compreendemos a importância da vinda de Jesus à Terra. Quem foi esse homem que no primeiro século, que com sua vida e suas palavras marcou a história? É comum nos dias de hoje questionarmos isso, principalmente numa época em que se vêem tantas mentiras, criação de mitos, entre outras ilusões. Uma coisa é certa: hoje todos reconhecemos que suas vidas e sua vida ressoam até hoje em nossas vidas, mas ao longo de milhões de pessoas que marcaram a história, poucas se declaram Deus. E essa foi exatamente a afirmação que Jesus fez. Ele nos ensinou a amar e a servir uns aos outros. Ensinou sobre o sacerdócio e tudo o que precisamos fazer e ser para chegarmos até Ele. Nós também devemos ensinar os valores cristãos que Ele nos deixou e podemos encontrar ao longo do Evangelho, como lá está descrito, através do amor, da fé, da amabilidade, do respeito, da honestidade, da alegria, da humildade e gratidão. Emmanuel, neste capítulo, vem nos alertar sobre os tempos sombrios após o período em que Cristo veio pessoalmente a nós. Kardec, no capítulo 1, item 10 do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, traz, através do espírito de Fenelon, que um dia Deus, em sua caridade inesgotável, permitiu ao homem ver a verdade através das trevas. Esse dia foi a vinda de Cristo. Depois da luz, porém, as trevas voltaram. A prova de que Deus, nas Escrituras, a palavra de Deus, nas Escrituras Sagradas, diz que Ele nos amava tanto que mandou o seu Filho para morrer por nós. Ele mandou Jesus. E como honrar essa sua passagem? Uma vez que os homens, em nome de Deus, e depois a passagem que Cristo veio pessoalmente a nós, promoveram e ainda promovem conflitos com pretextos religiosos. Não é exclusividade dos dias atuais as guerras em nome da religião. Desde as civilizações mais antigas, esses conflitos têm causado inúmeras mortes e dividido os povos ao redor do mundo. O Livro dos Espíritos, na sua parte terceira, quando fala das leis morais, no capítulo 2, no item 1, lei de adoração, trata sobre sacrifícios. E na questão 671, quando Kardec pergunta aos espíritos o que pensar sobre as chamadas guerras santas, ao que responderam que todas as religiões, ou antes, todos os povos adoram um mesmo Deus, qualquer que seja o nome que eles deem. Portanto, as cruzadas ou guerras santas eram expedições religiosas e militares, um recurso extremista cujo objetivo era proteger o que consideravam ameaças aos seus dogmas e lugares sagrados. Alegado era resgatar a Terra Santa que estava sob o domínio do islamismo para novamente trazê-los para os cristãos. O termo cruzada se refere à cruz que os cavaleiros usavam em suas roupas quando estavam em marcha da Europa para o Oriente. O cavaleiro que aceitasse participar dessas expedições organizadas por reis e líderes religiosos ganharia a indulgência, ou seja, perdão dos seus pecados. E ao longo de 9 cruzadas, por grande parte da Idade Média, cerca de 3 a 4 séculos, seus objetivos se modificaram.
deixando de ter um aspecto religioso e ganhando motivações expansionistas comerciais. Hoje, nos tempos atuais, com o aumento das tensões políticas e das crises econômicas mundiais, os conflitos religiosos ficaram ainda mais efervescentes, ameaçando inclusive a sobrevivência da humanidade. A complexidade desses conflitos é enorme. Os motivos que levam às guerras não são apenas a intolerância religiosa, mas questões culturais, políticas, raciais e financeiras. Nesse emaranhado, fica difícil entender de fato o que acontece nesses conflitos e quais os impactos que eles causam. Com base na intolerância religiosa, vivenciamos alguns conflitos que, em nome de Deus, há centenas de anos que os territórios do Afeganistão sofrem com guerras por motivações religiosas. Atualmente, o conflito maior é entre o regime do Talibã, formado por fundamentalistas muçulmanos, e a Aliança do Norte, formada por pessoas que querem combater os muçulmanos radicais. Também, em nome de Deus, o continente africano é marcado por uma diversificação, cultural ampla. São vários povos com tradições e religiões específicas. Isso faz com que, principalmente o território nigeriano, seja alvo constante de disputa entre os diversos povos que recebem apoio e incentivo de empresas de armamento que querem lucrar com os conflitos. As principais disputas se dão entre os cristãos do país e os seguidores do islamismo. Também, em nome de Deus, mesmo após a retirada das tropas americanas do solo iraquiano, os conflitos internos do país não cessaram. As organizações se dividem entre xiitas e sunitas, que são seitas distintas dentro do islamismo. Os conflitos armados das milícias do país matam centenas de pessoas anualmente. Também, em nome de Deus, o conflito religioso mais emblemático do mundo acontece entre Israel e Palestina. A guerra é fruto da disputa pela terra prometida, onde hoje é Jerusalém. Nenhum dos dois estados abre mão de ter o controle sobre o território. Acontece que a guerra, além de religiosa, movimenta muito dinheiro. Está estritamente relacionada a interesses geopolíticos de nações do mundo todo. Também, em nome de Deus, a tensão entre muçulmanos e não muçulmanos do Sudão já se prolonga em uma guerra civil de mais de 50 anos. Essa é uma das piores crises humanitárias do mundo, que já levou milhares de pessoas a óbito. E em nome de Deus, o Brasil não fica imune. Embora não sejam geradas grandes guerras, a intolerância aparece principalmente quando o assunto é religiões e matrizes africanas. O preconceito em relação aos seus praticantes culmina em violência física e simbólicas. Bem, como responde os espíritos a Kardec, a questão 671, devemos esforçar-nos por fazê-los reconhecer a doutrina de Cristo, mediante a persuasão com brandura, nunca com ferro e fogo. Esta é a forma de honrar todo o ensinamento que o Mestre veio nos trazer. Jesus disse com propriedade: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem não passa por mim não entrará no reino dos céus. O reino dos céus, referido pelo Mestre, é a tranquilidade social e a paz de consciência do dever cumprido. Bem, então essa seria hoje a minha contribuição. Fiquem todos com a paz do nosso querido Mestre Jesus. Obrigado. Após essas reflexões tão valiosas,
agora é o momento do passe e da fluidificação da água. Lembrando que aqueles que estão em tratamento devem permanecer deitados das 16 às 17 horas e os demais trabalhadores e ouvintes dessa reunião que possam estar em atividades que contribuam com a equipe espiritual para a emissão dos bons fluidos a todos nós. Agora nos coloquemos numa posição confortável e aproveitemos essa terapia do passe. Que Deus nos abençoe e proteja hoje e sempre, que assim seja. Vamos iniciar o passe com a certeza que a equipe espiritual dessa casa de oração, comandada pelo Mestre Jesus, está a postos para fornecer, para repassar energias benfazejas e revigorantes para o fortalecimento e equilíbrio do espírito. Prepare-se para esse momento. Acomode-se numa posição confortável. Feche os olhos. Ouça a música e sinta a sua respiração. Inspire, retenha, expire. Inspire, retenha, expire. Mantenha esse ritmo de respiração até o final desse momento. Visualize agora a equipe espiritual aplicando o passe dispersivo para remover as energias deletérias, as emoções negativas que congestionam o fluxo de luz que passa através dos chakras espirituais. Após essa remoção, sinta agora a equipe espiritual derramando luz, paz, harmonia, energias de amor que através da corrente sanguínea chega em cada célula do seu corpo, beneficiando cada órgão, dando tranquilidade. Sinta a paz que invade todo o seu ser nesse momento. Seu corpo já vibra em outra sintonia. Sintonia de equilíbrio, de consolo, de esperança. E se houver mais outra pessoa que você deseje que se beneficie também deste momento, mentalize-a agora, para que através do seu pensamento esses fluidos de amor possam chegar a ela. Aproveite este momento. Sinta-se abraçado pelo Mestre Jesus.